Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre sua vida nesse dia, meu irmão e minha irmã querida. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Estamos aqui para mais um tempo de estudo das Escrituras, dando seguimento à série de estudos sobre as cartas do apóstolo Paulo às igrejas. E hoje nós vamos estudar a carta chamada Carta da Alegria, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipenses. A gente que, inclusive, esse ano já teve bastante contato com essa carta, não é verdade? Eu lembro que logo na minha chegada aqui na Igreja Metodista em Freguesia, uma das primeiras mensagens que eu tive a oportunidade de pregar na igreja foi em Filipenses, falando sobre a vida de Epafrodito. E durante a pandemia, logo no início, nós tivemos a oportunidade de fazer ali a série de mensagens Firmados e Alicerçados, que inclusive está disponível no Facebook da nossa igreja, se você quiser acompanhar. Foi uma série ministrada nas quintas-feiras e nós tivemos ali a oportunidade de conhecer um pouco já, a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós vamos estudar aqui um pouco mais, conhecer um pouco mais dessa carta e muitas daquelas informações que vocês receberam naquela série de mensagens, vocês vão ter a oportunidade de se lembrar nessa aula de hoje. A Carta da Alegria é um momento de alegria. Nós estamos vivendo na nossa igreja. Domingo passado, agora dia 12, nós tivemos a oportunidade de retornar com os cultos presenciais, o culto 9 horas da manhã, 19 horas. Foi um final de semana tremendamente abençoado, seja para aqueles que foram ali na igreja, participaram presencialmente, ou para aqueles que acompanharam em suas casas, porque a transmissão ela continuou. Foi um final de semana de bênção, foi um final de semana de alegria, e nada melhor do que dar seguimento aí nesse assunto sobre alegria, estudando essa carta tão especial. Então, já pegue aí a sua Bíblia, seu bloco de anotações. Eu tenho sempre pedido isso, semana após semana. E antes da gente abrir aqui os nossos estudos, eu quero deixar uma palavra para você. É muito importante esse nosso tempo de escola bíblica. Escola dominical quando era no domingo, agora na terça-feira vamos chamar aí provisoriamente escola bíblica, mas é um tempo muito proveitoso, porque é um momento onde você tem a oportunidade de pegar uma intimidade maior com as Sagradas Escrituras. Você está tendo uma oportunidade muito rica de conhecer melhor as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas. Eu sei que é um desafio para nós acompanhar online, a gente tem aí sempre essa preferência de estar juntos presencialmente para estudar, para poder compartilhar, tirar dúvidas, mas eu quero encorajar você a não desanimar nos seus estudos da palavra. Nós vivemos um tempo de muita confusão doutrinária, muita coisa que tem sido falada, ensinada, e nós precisamos, amados, sempre basear a nossa vida na palavra de Deus, basear a nossa conduta, nos nossos princípios, as nossas atitudes, tudo precisa estar alicerçado na palavra. E eu peço a Deus que, em nome de Jesus, a alegria que nós vamos estudar nessa carta aqui de Paulo aos Filipenses hoje, seja a alegria presente na sua vida. Em nome de Jesus, que a Igreja Metodista em Freguesia seja cada vez mais uma igreja apaixonada pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha trazer a mudança, trazer o crescimento, trazer a restauração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu quero iniciar então esse momento agora orando com você. Quero convidar você a fechar aí os seus olhos, onde você está, na sua casa, se você está no seu carro voltando do trabalho. Quero convidar você a orar comigo. Você que puder, feche os seus olhos. Vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Meu Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo de estudo da Tua Palavra que teremos a partir de agora. Muito obrigado, Senhor, pelas ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição, para que nós possamos continuar, Senhor, buscando a Ti, acrescentando, ó Pai, às nossas vidas, informação revelada do alto, informação revelada nas Escrituras, ó Pai, palavras que podem transformar, que podem mudar a direção, trazer libertação, trazer mudança, Senhor. É isso que nós precisamos e queremos.
Nós pedimos, abençoe a minha vida nesse momento, ó Pai, que eu seja um canal de bênção, um instrumento de bênção, ó Pai, para a vida de cada filho e filha do Senhor que nos assiste nesse momento. Esteja abençoando, ó Pai, e livrando de todo mal, que tudo, ó Pai, que possa atrapalhar os teus filhos a receber o melhor do Senhor nesse momento, venha cair por terra, e que nós possamos, ó Pai, estar prontos para estudar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos lá então, vamos estudar a nossa carta de hoje. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco da carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Semana após semana nós temos aprendido muito sobre diferentes igrejas. Além de estudar a carta que a igreja recebe, a gente está tendo essa oportunidade de conhecer também a igreja. E assim como eu creio que você também tem meditado a respeito disso, de perceber como que as igrejas são atacadas espiritualmente e como elas devem reagir. A gente tem percebido ao longo da série de estudos até aqui, que uma das maiores armas que o inferno usa para tentar destruir a igreja do Senhor é gerando discórdia e divisão no meio do povo. É tentando quebrar essa comunhão, é tentando criar uma série de situações que possam então, a partir do relacionamento, destruir tudo que vem depois. E nós vamos ver mais uma vez que isso é algo presente numa igreja tão especial como era a igreja de Filipos. E nós vamos dividir aqui o nosso estudo hoje, como temos dividido todas as semanas. Nós vamos começar estudando a situação e a história da igreja, e em seguida nós vamos estudar o tema principal da carta, ver as ideias que são apresentadas ali, a revelação do Senhor e como elas podem se aplicar para nós hoje. Pois bem, vamos ver aqui então um pouco da situação e história da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que alegrava muito o apóstolo Paulo. Era um povo muito amoroso. Se você perceber, ler com atenção, você vai ver que o apóstolo Paulo ele transborda uma alegria, uma satisfação ao falar com essa igreja, que é diferente de todas as outras cartas. Não que nas outras ele não se alegre em escrever, mas na carta aos Filipenses a gente nota uma alegria diferenciada, uma alegria que é somada a uma gratidão também. Por quê? A igreja de Filipos era uma igreja, como eu falei aqui, muito amorosa. Uma igreja amorosa e que tinha um coração aberto para abençoar. Uma igreja que, quando o apóstolo Paulo mais precisou, foi uma igreja presente. Aí eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Abra aí comigo, Filipenses capítulo 4. A gente vai fazer aqui a leitura dos versículos 14 até o versículo 20. Enquanto você abre aí, deixa eu beber minha água. Inclusive até peço perdão aos irmãos por um pouco da rouquidão. Domingo, quem experimentou, viu, foi uma bênção lá na igreja. A voz está voltando agora, então estou um pouquinho rouco, mas é por causa desse dia maravilhoso que a gente experimentou. Vamos lá então, Filipenses capítulo 4, versículo 14 em diante. Diz assim: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre um episódio que ele passou na vida dele. Curioso, guarda essa informação com você, que a igreja de Filipos, os filipenses, foram a única igreja
foi a única igreja que, após o apóstolo Paulo ter saído dali, continuou abençoando a vida dele com ofertas, enquanto ele fazia a obra do Senhor. Essa igreja, mesmo quando o apóstolo Paulo estava distante, fazia questão de enviar ajuda, ofertas, para que pudesse sustentar o apóstolo. E ele destaca aqui: olha, eu não pedi isso para vocês, mas vocês de bom grado me entregaram, enviaram Epafrodito para que trouxesse até aqui a mim. E ou seja, isso tudo era fruto de um amor muito intenso que aquela igreja vivia. Era um amor que realmente transbordava. A igreja tinha essa postura serva. E eu quero que você grave bem essa expressão: um coração servo. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha um coração pronto a servir. Era uma igreja que tinha alegria em se colocar à disposição de Deus para servir e abençoar outras pessoas. E aí o apóstolo Paulo então faz esse testemunho aqui: mesmo no meio das minhas aflições, vocês se aliaram comigo. Eu gosto aqui da expressão que ele usa no versículo 14, ó: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Ele usa essa expressão para dizer: olha, vocês não apenas me viram sofrer, mas vocês me deram a mão e foram junto comigo na minha aflição. E isso é compaixão. Compaixão, na palavra do Senhor, tem um significado muito lindo. Compaixão é fazer do sofrimento do outro meu sofrimento também. Como assim, pastor? É se aliar à vida da pessoa que está sofrendo, para que você possa ajudá-la a sair daquela situação. É chegar, ver uma pessoa que você pode ajudar. Pensa aí na igreja agora, pensa aí nos irmãos, pensa na sua família, pessoas dentro de casa. É você ver o sofrimento daquela pessoa e você se aliar a ela. É você chegar para a pessoa, botar a mão no ombro dela e falar: meu irmão, eu estou contigo até o fim. Minha irmã, eu estou contigo até o fim. A gente vai sair dessa. A sua dor é a minha dor agora também. Nós vamos enfrentar isso juntos. A igreja de Filipos tinha essa marca. Era uma igreja que tinha um coração servo. E o apóstolo Paulo destaca isso. E Paulo chega a contar uma experiência de Epafrodito, que se colocou à disposição para servir em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Colocou a sua vida em risco e adoeceu ao ponto de quase morrer. Eu até preguei sobre esse irmão uma vez na IMEP, vocês vão se lembrar aí. Paulo chama Epafrodito de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25. Epafrodito representa muito bem essa igreja. Foi um homem que, enquanto Paulo estava preso em Roma, muito distante de Filipos, ele se coloca à disposição para ser a pessoa que pegou a oferta na igreja que foi levantada e levou até o apóstolo Paulo. Era uma longa viagem, uma viagem perigosa, uma viagem que colocava a vida de Epafrodito em risco, porque ele poderia ser atacado, ele poderia adoecer, porque nós sabemos que ele ficaria exposto ali ao clima, à chuva, frio, calor, sol. Ele ficaria exposto a todas essas coisas e, de fato, nós, quando lemos aqui no capítulo 2 de Filipenses, vemos que Epafrodito quase morre. Ele adoeceu de uma tal maneira que o apóstolo Paulo, inclusive, diz que ele achou que Epafrodito ia morrer. Mas Deus abençoou e restaurou a saúde de Epafrodito. Epafrodito representa uma igreja que tinha esse coração, se colocava à disposição para realmente fazer o que tinha que ser feito, independente dos riscos que enfrentaria. A igreja de Filipos é uma igreja referência para nós também. É uma igreja que nos ensina isso. E aí eu quero até lançar isso para você, igreja do Senhor, especialmente para a nossa igreja metodista em freguesia, que a gente possa buscar sempre ter esse coração, sempre buscar ter essa sensibilidade. E aí sempre que eu tenho oportunidade de conversar com os meninos, com as meninas, eu falo: olha, o coração servo, ele se revela nos pequenos detalhes. Às vezes você vê uma pessoa ali que está arrumando uma coisinha ali na igreja, que está varrendo, aí você chegar perto dela e falar: posso te ajudar aí? Precisa de uma ajuda aí com alguma coisa? É nas pequenas coisas até nas maiores.
até discipulando uma vida. Viu que chegou uma pessoa nova na igreja, abraça ela e diz: olha, eu estou aqui para servir você, eu estou aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Tenha sempre essa sensibilidade. A pessoa mais importante na igreja, após, é claro, a pessoa do Senhor, a presença do nosso Deus, é o visitante, é o novo convertido, é a pessoa que está chegando ali, que precisa da ajuda. Você que é maduro na fé, você que tem aí anos já de caminhada, você que já está na igreja, tenha sempre esse olhar de servo para aqueles que vão se achegando. Nós precisamos ser uma igreja que tem esse coração, e a igreja de Filipos era uma igreja com esse coração. E segundo Atos, agora olhando aqui um pouco da história da igreja, né? Lá em Atos capítulo 16, versículo 11 até o versículo 15, nós vamos ver uma coisa: a igreja de Filipos foi a primeira igreja em solo europeu. É um outro texto que eu também tive a oportunidade de pregar esse ano na IMEF, e a igreja começou a partir da vida de uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher que se reunia com outras mulheres judias para orar na beira do rio. Lá em Atos capítulo 16 você vai ver isso daí, esse relato a partir do versículo 11. Ela se reunia com outras mulheres e ali elas oravam sempre que se reuniam. E aí um belo dia o apóstolo Paulo, junto com outros missionários, se encontraram com aquelas mulheres. E ali Paulo começa então a pregar o evangelho de Jesus. E a palavra vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela recebesse toda aquela mensagem. E depois da pregação de Paulo, ela recebe Jesus em sua vida e ela então abre as portas de sua casa para receber aqueles missionários, para receber o apóstolo Paulo. E então, a partir da vida e da casa de Lídia, nasce a primeira igreja na Europa. E é muito interessante que o coração daquela mulher era um coração servo. Repara isso, olha, desde o nascedouro da igreja de Filipos, a igreja de Filipos nasce a partir da vida de uma mulher que tinha esse coração servo. Ela abre as portas de sua casa para colocar lá dentro aqueles homens de Deus que vieram de um lugar distante, que não tinham onde ficar, e ela coloca todos eles dentro da sua casa. Historiadores inclusive dizem que muito provavelmente Lídia era uma mulher com uma boa condição financeira, era uma mulher que era vendedora de púrpura, então provavelmente a casa de Lídia era uma casa espaçosa, era uma casa grande, e ela recebe o apóstolo Paulo e os outros missionários, e a partir dali começa a igreja em Filipos, ou seja, desde o nascedouro, uma igreja abençoadora, uma igreja serva que teve desde a sua origem, e a primeira igreja da Europa. A Europa que depois viveu ao longo de muitos anos um grande impacto causado pelo Evangelho de Jesus. Vale ressaltar que a nossa denominação, por exemplo, a Igreja Metodista, ela nasce na Inglaterra. Podemos até brincar dizendo que nós somos descendentes dos filipenses, uma igreja que nasceu ali em solo europeu, a primeira, a que abriu as portas para que depois outros movimentos viessem a surgir ali, casas foram sendo abertas, pessoas foram abrindo ali as suas casas para receber o Evangelho, para pregar o Evangelho. A igreja de Filipenses é uma igreja com uma história muito especial. E para encerrar essa parte da situação e história da igreja, vale ressaltar que o apóstolo Paulo escreve essa carta na prisão. A carta da alegria é escrita de dentro da prisão. Isso daí é algo que a gente sempre tem que destacar. Isso nos mostra que a nossa alegria ela não está condicionada às situações desse mundo, ela está condicionada àquilo que Deus libera sobre nós. E aí eu quero deixar uma palavra especialmente para você que está passando um momento de turbulência na sua vida. Que essa alegria ela seja gerada dentro de você. Que essa alegria ela seja gerada dentro do seu coração. Nós estamos aí também aos domingos e quintas-feiras sendo ministrados sobre esperança. E essa alegria de Deus, ela gera a esperança de que o final disso tudo vai desencadear grande glória sobre nós. Todo sofrimento vai passar. O apóstolo Paulo sabia que, independente se ele fosse solto da prisão ou se ele morresse naquela prisão, ele sabia que aquilo não seria o ponto final, mas que dali em diante ele viveria uma alegria eterna ao lado do Senhor. Nenhum sofrimento dura para sempre. Eu
preciso destacar isso. Se você está sofrendo, se você está angustiado, eu quero dizer para você, leia a carta de Paulo aos Filipenses e leia orando, pedindo para que o Senhor te dê essa alegria. Alegria para se regozijar dentro da prisão, alegria para transbordar no meio do sofrimento, alegria que não pode ser presa pelas cadeias e correntes. Essa é a alegria que Filipenses nos ensina e ministra sobre nós. E é essa alegria que o Senhor tem para colocar em nossos corações. Vamos agora então avançar no nosso estudo. Já estudamos um pouco sobre a história e situação da igreja de Filipos, já deu para conhecer bem, né? Que igreja que era essa. E agora eu quero tratar com você sobre o tema da carta. O tema da carta de Filipenses, a gente já falou aqui, né, anteriormente, a carta da alegria. Mas eu quero explicar agora para você por que ela é chamada de a carta da alegria. A carta aos Filipenses, também chamada dessa maneira, ela é assim chamada por conta da forte ênfase dada pelo apóstolo Paulo sobre esse tema ao longo do texto. Deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que em todos os 4 capítulos de Filipenses aparece a expressão alegria, o substantivo alegria ou o verbo alegrar-se? E calculando aí em termos de proporção, é o livro da Bíblia que mais fala sobre esse assunto. Em nenhum outro livro, se você calcular aí a proporção da quantidade de capítulos e versículos, você vai ver algum outro livro que fale mais sobre alegria do que Filipenses. Paulo fala a todo momento, para a sua alegria, para a minha alegria, tenho me alegrado, se alegrem comigo, e ele vai destacando isso, contentai-vos, contentamento, e vai falando. É a carta que mais fala sobre esse assunto. E é curioso, né, irmãos? Porque é uma carta escrita num dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo. Prisão não é algo fácil de ser encarado. Imagina você estar preso, você está... E o apóstolo Paulo, inclusive no capítulo 1, ele vai dizer que nem ele sabia se sairia com vida daquela situação. E ainda assim, no momento, talvez um dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo, é da onde ele tira essa força dada por Deus para falar sobre esse assunto. Isso é impressionante. E ele tem também um outro motivo para estar falando tanto sobre esse assunto. Porque a igreja de Filipenses, ela vivia essa alegria na caminhada. Ela era uma igreja fervorosa nesse sentido. Só que algumas coisas começaram a surgir no meio da igreja para minar aquela alegria, aquela intensidade, aquele amor que eles tanto viviam. 2 problemas, pelo menos, começaram a surgir no meio da igreja, e o apóstolo Paulo, então, usado por Deus, ele é cirúrgico para atacar esses problemas já na raiz, no nascedouro ali. Enquanto eles estavam apenas brotando, o apóstolo Paulo já destaca isso para a igreja, para que eles pudessem corrigir. Então, qual é o tema central da carta de Paulo aos Filipenses? A gente pode dizer que a carta fala sobre um encorajamento para perseverarem como servos. Encorajamento para perseverarem como servos, para se manterem na posição de servos, como eles sempre viveram. O apóstolo Paulo vai escrever para dizer para eles: não desistam desse propósito que vocês têm vivido. Não permitam que esses problemas que estão surgindo, a gente já vai falar sobre eles, não permitam que eles venham destruir essa alegria que vocês tinham. E aí você pode se lembrar comigo, né, sobre a carta aos Gálatas. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer em um momento lá na carta: olha, cadê aquela alegria que vocês tinham? Porque o engano doutrinário entrou nas igrejas da Galácia, tirando a alegria que eles tinham de servir a Deus. E nós vamos ver que esse também foi um problema enfrentado pela igreja de Filipos. Vamos avançar aqui então. Vamos destacar aqui os problemas que aquela igreja enfrentou. Foram 2 pelo menos. O primeiro deles foi um problema doutrinário. E aí eu quero pedir para você abrir aqui comigo em Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. Abre aí comigo. Vamos ler aqui esse texto que diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, olha a palavra alegria, alegrem-se no Senhor.
Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade no conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo destaca aqui no começo do capítulo 3 qual que era o engano doutrinário que estava entrando na igreja de Filipos. Alguns maus obreiros, como ele chama aqui, falsos profetas, estavam entrando na igreja dizendo que a igreja precisava se circuncidar para ser salvo. Mesma coisa que aconteceu na Galácia. Só que diferente da Galácia, aqui em Filipos, isso ainda não tinha tomado a igreja, estava apenas chegando, começando. O apóstolo Paulo então ataca já no começo: olha, não deem abertura para esse tipo de doutrina, porque a igreja de Filipos era formada por gentios, e gentios não se circuncidavam. Na aula retrasada que a gente falou sobre a carta aos Gálatas, eu expliquei ali um pouco sobre o que era a circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão era uma marca que era feita no pênis de um menino ao 8º dia de nascido, e aquela marca então todos os judeus carregavam em seu corpo, e aquilo servia para representar, aquilo foi dado pelo Senhor àquele povo no período da antiga aliança, para representar uma marca de Deus na vida dos seus filhos. Tanto que em Colossenses o apóstolo Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão é a circuncisão que acontece no coração. Aquilo era um sinal do que os judeus deveriam carregar no coração, a marca de Deus em suas vidas. Então esses falsos obreiros estavam entrando na igreja dos gentios. Os gentios não praticavam a circuncisão dos judeus, e eles queriam que os gentios fizessem isso, e ainda agravavam a situação dizendo: olha, vocês só vão ser salvos de verdade se vocês fizerem isso. Ou seja, a cruz de Cristo já não era mais suficiente, não era só receber Jesus na sua vida, deveriam fazer coisas a mais. E isso começou a gerar um peso, uma confusão enorme dentro das igrejas. O apóstolo Paulo então ataca esse problema: olha, perseverem na doutrina que vocês receberam, perseverem na vida que vocês têm vivido com Deus, não permitindo que esses falsos ensinamentos venham destruir e deformar a vida e caminhada de vocês. O apóstolo Paulo destaca bastante isso aqui. E uma outra coisa, o segundo problema que nós vemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses, é um problema relacional, problema de relacionamento. Envolvia duas pessoas que exerciam um papel importante de liderança na igreja. Quem eram essas pessoas? Duas mulheres chamadas Evódia e Síntique. Esses nomes bem bonitos aí. Abre aí comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 7. Acompanhe aí comigo aí. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos.
perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que estava começando a acontecer na igreja? Essas duas mulheres citadas aqui não eram pessoas qualquer dentro da igreja, eram pessoas que exerciam influência. Eram duas mulheres, e alguns biblistas, alguns estudiosos da Bíblia, inclusive dizem que provavelmente essas mulheres eram líderes de igrejas em casas que aconteciam ali em Filipos. Elas conduziam e discipulavam a vida de outras pessoas. Evódia tinha uma comunidade que se reunia na casa dela, e Sintique também tinha um outro grupo que se reunia na casa dela. Como nós vimos em Romanos, a igreja ela se organizava nas casas também. E essas mulheres então tinham um papel importante. O apóstolo Paulo ainda coloca uma outra informação aqui no versículo 3, que elas foram fundamentais para que o evangelho pudesse ser pregado ali naquele lugar. Elas foram usadas por Deus para a expansão missionária. Só que agora elas estavam se estranhando. Aí nota uma coisa, né? Mais uma vez, nós vemos aqui uma igreja onde ela é atacada no relacionamento. Nós vemos isso na maioria das igrejas, como nós vimos até agora nas cartas. Nós vimos isso nas igrejas de Roma, nós vimos isso em Corinto, nós vimos isso também em Efésios, nós vimos isso nas igrejas da Galácia, agora estamos vendo aqui em Filipos também, relacionamentos sendo quebrados, cada um de uma maneira. Aí eu vou lembrar mais uma vez a aula que a gente teve de Romanos e a aula de Corinto. Romanos, o que estava gerando ali a quebra da comunhão? A maneira do judeu expressar a sua fé e a maneira do gentio expressar a sua fé. Em Corinto, os mais ricos se afastando dos mais pobres, e aí eles se confrontavam também. E agora em Filipos nós vemos que através da vida de duas lideranças estava começando a gerar uma confusão e uma quebra de comunhão na igreja de Filipos. Uma igreja que era amorosa, uma igreja que era pronta para servir, passou por esse problema, foi atacada nesse quesito, e nós devemos vigiar muito. E eu quero fazer mais uma vez esse alerta para nós, Igreja do Senhor, Igreja Metodista em Freguesia, para nós vigiarmos nos relacionamentos, vigiarmos nas nossas conversas, vigiarmos naquilo que fazemos, vigiarmos na maneira como vemos os outros. Nós precisamos ser pessoas ligadas nesse ponto, que uma coisa que o inimigo usa muito para tentar quebrar as igrejas é lançando discórdia, é lançando esse tipo de mentalidade, que vai gerando ali quebras e distanciamentos que a gente não pode permitir que se instalem. Nós precisamos estar vigilantes nesse sentido. E o apóstolo Paulo então chama Evódia e Sintique e orienta elas dizendo: olha, lembrem-se do que é realmente importante. E aí interessante aqui que ele vai dar pelo menos 3 lições sobre coisas a serem feitas para restaurar essa comunhão e para que elas não se quebrem novamente. A primeira coisa está no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, que é ter um coração servo e humilde, a exemplo de Cristo. Paulo vai falar para a igreja: olha, sejam humildes, sejam servos uns dos outros, sabe? Estejam mais prontos a servir do que ser servido, que a preocupação de vocês esteja em oferecer, que o que vier depois será consequência e bênção. E aí ele cita o exemplo de Cristo, que aí é base até para aquele louvor que a gente gosta muito, né? Que abriu mão de sua glória, se esvaziou, se tornou servo, tudo isso para que ele pudesse nos oferecer a salvação. Aquele louvor, né? Seu nome é maravilhoso conselheiro. Ele começa dizendo o quê? Abriu mão da sua glória, e aí vai narrando tudo aquilo que Jesus fez. É um louvor que é a palavra cantada. Ele abriu mão de toda a sua glória, ele se esvaziou, se tornou como servo, e isso é exemplo para a igreja. Nós devemos sempre estar prontos a isso, amados. Nós devemos sempre estar nessa posição de humildade. Nós precisamos estar sempre prontos
Pastor, mas eu posso de repente ser humilhado por causa disso, eu posso ser atacado por causa disso. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa da justiça do Senhor. Aqueles que sofrem por causa da justiça são bem-aventurados. Então, se for para sofrer, que seja por estar fazendo a coisa certa. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai destacar é isso. Para restaurar tudo isso e não permitir que a comunhão seja quebrada, é abraçar essa humildade. Não é ficar esperando tudo dos outros, mas ser resposta de Deus para a vida de outras pessoas. A segunda coisa está lá no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7, que é o texto até que a gente acabou de ler, que é alegrar-se no Senhor e focar no que realmente interessa. Às vezes a gente fica se preocupando com um monte de coisa secundária, enquanto a gente deveria estar buscando o que é importante de fato. É se alegrar em Deus, fazer a vontade de Deus, se sentir feliz e pleno por estar fazendo o que é certo. É focar no que precisa realmente ser feito. Igreja do Senhor, o que precisa ser realmente feito é pregar a palavra para quem não conhece, é abraçar quem precisa, é abençoar vidas. Infelizmente uma cultura tem se instalado no meio da igreja do Senhor, a igreja por aí afora, mundo afora, que é essa ideia de consumo. Eu vou para a igreja para consumir algo, eu vou para a igreja para consumir palavra, eu vou para a igreja para consumir uma boa música, eu vou para a igreja para consumir o ambiente. Não, nós vamos para oferecer. Tudo na nossa vida é oferecendo. É oferecer o culto ao Senhor, é oferecer a nossa adoração. Por isso eu digo para você, seja sempre muito intenso na adoração. Nós voltamos domingo agora, que presença maravilhosa nós desfrutamos. Mas, amados, nós precisamos ser intensos assim sempre. No momento do louvor, não ficar com vergonha de nada, levantar a mão, se quebrantar, oferecer a melhor adoração a Deus, porque nós estamos ali para oferecer ao Senhor. Porque a nossa alegria consiste nisso, se alegrar em Deus. É se alegrar de estar vivendo uma vida santa, é se alegrar de estar fazendo o que é certo, é se alegrar de estar vivendo princípios. Mesmo que no primeiro momento aquilo vai doer, mas a minha alegria está em fazer isso. Então o apóstolo Paulo vai destacar, fazer e focar no que realmente interessa. E a terceira e última coisa, vigiar nos pensamentos. Eu quero até ler isso aqui com você, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Abre aí comigo aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Há até uma promessa no final disso. Como que o Deus de paz estará conosco? Se nós nos ocuparmos com o que realmente importa. O que o apóstolo Paulo vai ensinar aqui? O que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui? Ocupar os nossos pensamentos com coisas santas. Ocupar o nosso pensamento com coisas que realmente importam. Com coisas que são realmente importantes para a nossa caminhada. Não se ocupe, meu irmão e minha irmã, com coisas que não vão edificar a sua vida. Não se ocupe com futilidades que vão deformar o seu caráter. Não se ocupe, e aí eu acho interessante aqui, até quando ele fala, né, se algum louvor há, no versículo 8, diz assim no final aqui, ó, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Ou seja, algum louvor, algo que agrade ao Senhor, algo que alegre o coração de Deus, tudo aquilo que é verdadeiro, seja isso a ocupar a nossa mente. E aí isso tudo a gente pode calcular também e analisar por meio de coisas que nós temos assistido, ouvido, feito. Tem batido muito nessa tecla, o Senhor tem falado muito conosco isso, sobre o que tem sido o alimento da nossa vida. Amados, nós precisamos nos ocupar com coisas santas. Jesus está voltando. Nós precisamos nos ocupar com aquilo que engrandece o nome do Senhor, com aquilo que alegra o nome do Senhor. Uma vez eu até estava falando lá na igreja, eu li um livro recentemente,
O livro, tem até um filme, é um livro muito conhecido, tem um filme também. Em seus passos, o que faria Jesus? Sempre antes de você fazer alguma coisa, tomar uma decisão, pense primeiro, se fosse Jesus, o que Jesus faria? O que Jesus faria aqui no meu lugar, nessa situação? Então o apóstolo Paulo vai dizer, para vigiar nos pensamentos. E aí deixa eu ler aqui uma anotação que eu fiz aqui também, caminhando agora para o final da nossa aula. Essa tem que ser a mentalidade da igreja de Cristo, porque foi assim que ele nos ensinou, lá em João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Você não precisa abrir, eu vou colocar aqui a legenda para você, acompanha aqui comigo. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. A igreja do Senhor, ela precisa ser uma igreja que lava os pés uns dos outros. O que é lavar os pés uns dos outros? É se colocar como servo diante do irmão e da irmã. Olha, conta comigo, deixa eu lavar os seus pés. É honrar. Lavar os pés significa honrar as pessoas. Que a gente nunca fique em dívida de honrar uns aos outros, de sempre valorizar o irmão, a irmã. É lógico que em alguns momentos nós vamos precisar chegar nas pessoas e corrigi-las. Nós vamos precisar chegar na pessoa e exortá-las. Olha, isso aqui não está certo. Até nisso, a correção ela é uma maneira de honrar. Embora o mundo, o engano, espíritos de engano tentam mudar isso e confundir a nossa mente, nos fazendo pensar que a correção ela não é honra, mas a correção ela é honra, porque o Senhor diz na palavra que Ele corrige a quem Ele ama. Então até mesmo na correção nós estamos honrando pessoas. Quando nós vemos uma pessoa caminhando para o buraco e nós não fazemos nada, a palavra do Senhor nos diz que nós estamos pecando. Se você está vendo um irmão que está indo na direção de um buraco, que está caindo e você não alertá-lo, você está trazendo esse sangue para as suas mãos. Cabe você orientar essa pessoa. Agora, aí lá em Ezequiel vai dizer, lá no Ezequiel capítulo 2, se não estiver enganado, se você exortá-lo e ele não te ouvir, aí as suas mãos estão limpas, e aí a responsabilidade recai sobre ele. Mas nós precisamos lavar os pés, nós precisamos ser instrumentos de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo também ensina para a igreja de Filipos: sejam servos do Senhor e servos uns dos outros. Chegando agora às considerações finais, chegando ao fim de mais uma aula, nós vimos então que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que encoraja a continuar servindo. É uma carta que nos encoraja a continuar sendo servos uns dos outros, servos dos irmãos que estão próximos de nós, porque a palavra do Senhor também nos ensina que quando servimos as pessoas, estamos abençoando as pessoas, estamos fazendo também para Deus. E aí eu quero trazer algumas lições práticas para vocês, como que nós podemos fazer isso na nossa igreja. Você que faz parte de um ministério, você que tem caminhado aí, servindo de alguma maneira, honre as pessoas que têm servido junto com você, honre o seu líder, honre a sua liderança, procure essas pessoas e se coloque à disposição delas para que você possa auxiliá-las no serviço, seja no ministério que for que você trabalhe, né? Talvez você trabalhe aí, eu vou citar aqui agora alguns ministérios: Ministério de Louvor, Ministério da Ação Social, Departamento Infantil, um grupo de discipulado, intercessão, mulheres, homens, jovens. Eu não sei qual o lugar, o ministério, a sociedade que você está encaixado, mas seja servo. Procure ser a mudança. Eu gosto muito dessa frase, né? Procure ser a mudança que o mundo precisa. Procure ser a mudança que Deus tem para esse mundo. Procure ser a bênção que a sua igreja precisa. E nós, amados, fazemos parte de uma igreja abençoada para abençoar. Nós sempre batemos nessa tecla. A igreja de Cristo é uma igreja abençoada para abençoar outras pessoas. Então que você tenha esse coração. E eu quero encerrar essa aula lendo para vocês uma promessa. Quando nós vivemos isso, a promessa do Senhor se cumpre em nossas vidas, e a promessa que está também no capítulo 4 de Filipenses, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qual é a promessa para aqueles que servem? Paz do Senhor, paz que excede a todo entendimento. Eu amo essa expressão, a paz que vai além de todo entendimento. A razão humana ela não consegue explicar, é uma paz experimentada. Quem serve tem essa paz. Você que tem servido, você pode ter certeza de uma coisa: a paz do Senhor está enchendo o teu coração. O Senhor vai continuar derramando paz sobre você. Pastor, eu estou sofrendo, pastor, eu estou caminhando e está difícil, a luta está difícil. Você pode ter certeza de uma coisa, que a paz do Senhor será derramada sobre o seu coração. É uma promessa que é dita aqui nessa palavra. Foque no que realmente importa, foque no que realmente interessa no reino de Deus, e você receberá isso na sua vida, e que em nome de Jesus também transborde dentro da sua casa. E é por isso que nós precisamos também estar juntos, amados, porque um ajuda o outro. Quando um sofre, nós temos um contato direto com Deus, mas o Senhor também diz para que nós cuidemos uns dos outros, para que nós possamos amar uns aos outros e amparar uns aos outros. É isso que nós precisamos viver, que nós possamos gravar aí essa mensagem, esse ensino da carta aos Filipenses, que você possa ler depois. São 4 capítulos, uma carta pequena, mas muito rica, e que certamente vai abençoar a sua vida. E aí eu até deixo aí o convite para você também. Vá na nossa página no Facebook, Igreja Metodista em Freguesia, desce lá o vídeo, dá uma procurada, tem ali os vídeos das 5 semanas que nós fomos ministrados sobre a carta de Paulo aos Filipenses, que você vai ser muito abençoado com aquelas palavras, e eu tenho certeza que o Senhor vai gerar coisas poderosas no seu coração. Amados, quero encerrar essa aula orando ao Senhor, e eu quero fazer aqui também 2 considerações que o Senhor coloca no meu coração para fazer também. A primeira delas, eu quero fazer assim como o apóstolo Paulo fez no capítulo 4 de Filipenses, no primeiro texto que a gente leu nessa aula, honrando a igreja. Eu quero honrar a Igreja Metodista em Freguesia, porque vocês têm sido um povo fiel. Eu falava sobre isso no domingo com relação às ofertas, com a maneira como vocês se mantiveram fiel, mas hoje eu quero falar sobre a fidelidade em acompanhar as transmissões. Que vocês possam sempre continuar assim, amados. Há pessoas se empenhando muito para que tudo isso aconteça, dar um trabalho, preparar esses vídeos, organizar essas coisas, mas eu quero louvar a Deus, porque todo esse esforço tem sido honrado pela igreja, que tem acompanhado, que tem participado. Nós temos procurado servir da melhor maneira possível. E aí eu entro já na segunda consideração que eu gostaria de fazer aqui: agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Álvaro, a vida também da Natane, que tem me auxiliado aqui nas gravações. São pessoas, especialmente o irmão Álvaro, que tem conduzido aqui esse ministério, esse departamento de ensino na nossa igreja. Tem sido um homem valoroso. Sempre que eu leio sobre Epafrodito, eu lembro do irmão Álvaro, porque depois que eu preguei aquela mensagem, a gente ficou conversando sobre esse assunto, e o irmão Álvaro, ele representa bem o que esse esforço que a Igreja do Senhor, a Igreja Metodista em Freguesia, tem vivido nesse tempo, acompanhando as transmissões, comentado. Nós temos procurado deixar também um material disponível para você baixar, não se esqueça, está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, um link em azul, sabe? Então continuem valorizando isso mesmo, continuem valorizando, porque quando há essa honra recíproca, um honrando o outro, há também motivação para continuar. E eu louvo a Deus pela sua vida, por cada família. Vamos seguir juntos, irmãos. Seguindo nessa pegada, nós vamos longe, e o Senhor vai nos abençoar muito. Quero agradecer a Deus, assim como o apóstolo Paulo agradeceu a igreja de Filipenses. Eu quero agradecer então toda a Igreja Metodista em Freguesia. Vamos continuar nessa pegada, vamos continuar avançando em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa aula. Feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Quero orar por você. Meu Pai amado, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que nos acompanham nessa aula. Obrigado, Senhor, por cada lição que tivemos aqui hoje, Senhor. Que tudo isso venha ficar em nosso coração e que nós possamos agora colocar em prática, Senhor. Como a palavra também nos ensina, casa na rocha, que é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Que seja assim, Senhor, desde o mais novo até o mais velho. Cada ministério, cada grupo societário, Senhor, que nós possamos viver isso. Uma igreja que honra uns aos outros. Uma igreja que ama a Deus e que ama pessoas. Pai, que nós possamos aprender com os filipenses
aprenderam, ó Pai, com essa carta, e que essa revelação tão maravilhosa, ela venha encontrar lugar na nossa vida. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, orando assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Lembrando, quinta-feira temos quinta profética, a partir das 8 horas da noite, no Facebook. Compartilhe lá a live. Compartilhe também a nossa aula aqui da Escola Dominical. Coloque o link ali no seu Facebook para que a gente possa abençoar outras pessoas e que essa série ela possa continuar abençoando e te ajudando a crescer no conhecimento das Escrituras. Os outros vídeos estão todos disponíveis, todos no YouTube. Tem ali uma playlist chamada série de estudos da Carta de Paulo. Você pode entrar no canal ali da igreja, todos os vídeos estão lá. Estude, assiste, leia o material, deixa Deus te abençoar, continue crescendo no conhecimento das Escrituras. Fiquem na paz e até a próxima.